Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos de glaucoma. Aqui no Glaucoma Academy você vai atualizar e aprimorar os seus conhecimentos sobre o glaucoma para cuidar cada vez melhor dos seus pacientes. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo de uma cirurgia que é de um caso de uma paciente feminina de 64 anos que me procurou com uma história de ter tido no passado, 5 anos antes, uma crise de glaucoma agudo no olho esquerdo dela, que na época foi tratada pelo colega com uma iridotomia, mas ela evoluiu com uma piora recente da visão desse olho e foi por isso que ela me procurou. Quando ela veio para mim, ela tinha parado por conta própria todas as medicações antiglaucomatosas e ela estava 1 ano sem pingar nada de colírio, com pressão de 26 nos dois olhos e com ângulo fechado nos dois olhos também, apesar da iridotomia patente. No olho direito dela, ela tinha uma catarata nuclear, uma cruz, fazia uma boa visão de 20/20 com uma refração plano. E no olho esquerdo, que é esse olho que vocês vão acompanhar a cirurgia dele aí. Nesse olho esquerdo, ela tinha uma catarata nuclear 3 cruzes, já bem densa, com uma miopização muito importante. Essa paciente estava -12 de refração. Essa miopização, uma boa parte dela é pelo componente do cristalino, né? Mas tem uma questão também de anteriorização desse cristalino. Então, não é só pela esclerose nuclear, tem uma questão também de posicionamento do cristalino mais anteriorizado depois que ela teve esse episódio de glaucoma agudo. No olho direito, que tinha catarata menor, dava para ver muito bem a escavação de 0,6. No olho esquerdo, isso já era bem mais dificultado pela densidade da catarata, mas não me pareceu um nervo dos piores. Eu documentei uma escavação de 0,8 para esse olho. Esse olho tem também uma câmara anterior bastante rasa e eu cheguei até a pensar na possibilidade de indicar uma vitrectomia para essa paciente, para poder abrir a câmara anterior para poder fazer a faco dela. Mas quando eu pedi a biometria, eu vi que os números não eram tão ruins quanto eu esperava. Ela tinha comprimento axial de 21,4, então era o olho um pouquinho mais curto, mas nada de muito absurdo. E a câmara anterior também não era uma profundidade das piores. Até quando é uma câmara muito rasa, o biômetro geralmente não consegue nem medir direito aquela profundidade. No caso dela, tinha uma assimetria, esse olho esquerdo tinha a câmara anterior bem mais rasa do que o outro olho, mas eu achei que ainda daria para indicar só a faco e deixar a sonda de vitré de reserva ali no centro cirúrgico, que eu acabei não usando. Um ponto importante de a gente notar desse caso é que essa paciente já tinha 5 anos do episódio de glaucoma agudo. E para a gente ter o melhor resultado com a faco isolada nesses casos, o ideal é que essa faco seja feita dentro de 6 meses do episódio de glaucoma agudo e não 5 anos depois, como nesse caso. Mas como o nervo tinha um aspecto razoável, eu não tinha informação de campo visual, que era muito ruim por causa da catarata. E quando eu coloquei colírio, essa paciente respondeu muito bem com colírio. E isso é sinal de que tinha ali uma malha trabecular ainda viável. Quando a gente bota colírio e o paciente responde, é sinal de que alguma drenagem ainda tem ali naquele sistema trabecular dela. Então, por conta disso, eu optei por indicar faco isolada nesse caso e orientei ela que existia a possibilidade de precisar de uma cirurgia antiglaucomatosa num segundo tempo, mas que acabou até agora não sendo necessária. Vamos lá então ver a cirurgia. A primeira coisa que vocês já reparam é que a pupila simplesmente não dilata. Então, se tem um cirurgião que está habituado com pupila pequena, é o cirurgião de glaucoma. Isso tem duas questões. Tem algumas sinéquias nesse olho que vocês vão me ver soltar ali, sinéquias posteriores na pupila.
Mas mesmo quando eu solto a sinéquia, a pupila não dilata bem, porque quando a gente tem um evento de glaucoma agudo, a pressão intraocular muito alta isquemia o esfíncter da íris. Então, essa pupila ela não dilata bem depois de um episódio de glaucoma agudo, porque o esfíncter foi embora, não funciona mais. E vocês veem também que tem uma área significativa ali de atrofia de íris decorrente do glaucoma agudo dessa paciente. Então, chega de falar, vamos ver a cirurgia dela aqui, como é que foi. Nesses casos em que tem sinéquia, eu mudo um pouquinho a minha rotina e eu faço primeiro a incisão principal, mas não é o meu padrão. Meu padrão, se fosse uma faca redondinha, seria fazer primeiro o side port. Nesse caso, eu comecei pela incisão principal, porque meu side port é muito pequenininho. Então, para eu conseguir manusear ali e soltar aquelas sinéquias, eu comecei abrindo a incisão principal. E aí eu vou usando a própria cânula para começar a tentar soltar aquelas sinéquias, e aí eu vou injetando um pouquinho para manter ali manter a câmara razoavelmente formada ali para eu conseguir manusear. E aquilo que eu fui injetando ali era anestésico com adrenalina para ir soltando essas sinéquias. Essas sinecas são relativamente fáceis de soltar. Normalmente, só de passar a cânula ali já libera com uma relativa facilidade. Então, não tem muito mistério para soltar essas sinéquias, não. Como mesmo soltando a sinéquia não dilatou bem com aquela adrenalina que eu estava fazendo, vocês viram aí que esse azul eu injetei ele por baixo da íris para poder corar melhor essa cápsula. Aí agora com visco elástico, ver se essa pupila abre um pouquinho com o visco também não funcionou, continua essa pupilinha minúscula. Então a manobra que eu vou fazer aí, que é a minha preferência nesses casos, é fazer um stretching delicado dessa pupila. Eu só preciso de um tamanho suficiente para ter uma visualização razoável para Rex, porque a gente não planeja manusear muito na periferia. Agora eu estou fazendo o side port. E aí eu vou entrar com o Y pela incisão principal, porque ele é maior, o chopper pelo side port, que é um instrumento menorzinho. Se você não tiver o Y, não tem problema, você consegue fazer essa manobra com um chopper em cada mão tranquilamente. E aí a gente já consegue ter um tamanho de pupila que já me deixa bem mais tranquila. Eu não tenho o hábito de usar retrator de íris, na verdade, sendo bem sincera, eu nunca uso o anel dilatador, eu nunca uso o retrator, mas eu tô muito acostumada a operar pupila pequena. Eu diria que eu estranho pupila grande para operar. Então, se você é um cirurgião que já não é tão habituado com pupila pequena, vale a pena nessas situações você levar um retrator. Porque tem casos em que quando a gente solta a sinéquia, a pupila dilata, mas com essa situação de isquemia do esfíncter, o mais comum é mesmo a gente soltando a sinéquia acabar não dilatando. É mais fácil ter uma dilatação quando é um caso inflamatório, por exemplo, que você tem uma sinéquia pós-uveíte, mas que o esfíncter tá bom. Às vezes, só de soltar a sinéquia e botar adrenalina, a pupila já dilata, mas nesse caso não dilatou nadinha, mas o stretching já me deu uma visualização que eu já fiquei confortável e sem precisar esgarçar horrores a pupila, porque também a gente não quer modificar a anatomia desse olho no pós-operatório e nem deixar essa paciente com uma fotofobia importante. Então, eu abri o suficiente para me deixar confortável. Essa Rex, ela passa por baixo da pupila, tá? Ela tá um pouco maior do que o tamanho da pupila. E a gente sente muito bem na mão
se a Rex está indo do jeito que a gente quer ou se ela está querendo correr. Então, mesmo que você não veja ali a pontinha da Rex, é onde você está puxando, você consegue sentir no movimento se ela está indo para onde tem que ir. Então, também não me dá grandes preocupações de fazer sem ver. Eu fiz um pouquinho de hidrodissecção aí para soltar esse núcleo. Quem já viu os outros vídeos já sabe que eu não costumo girar o núcleo, eu faço só a hidro, a não ser que seja uma catarata branca, rubra, aí eu faço o contrário, eu diminuo a hidro e prefiro mais o giro, mas no geral eu não costumo girar a catarata. E agora eu vou com um visco um pouco mais leve para começar a faco em si. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar antes, esse vídeo vocês estão vendo em tempo real e sem cortes. Então, a vida como ela é, com todas as emoções aí. A minha técnica de escolha é o Photoshop. E aí, talvez alguns de vocês estejam pensando, mas como que ela vai fazer um Photoshop com essa pupila pequena, sem ver lá o equador? Também não me preocupa, porque quando eu faço Photoshop, eu entro com o shopper embaixo do epinúcleo. Eu vou raspando por baixo do epinúcleo desde o meio. Então, mesmo quando eu perco a visualização do shopper, quando ele está embaixo da íris, não tem como eu pegar a cápsula porque o shopper está embaixo do epinúcleo. Então, esse epinúcleo é o que me garante que na hora que eu faço esse corte sem ver, que eu não estou rasgando a cápsula anterior, por exemplo. E aí, um cuidado importante é mexer o mínimo possível a caneta para evitar de dar algum beijinho na íris ali, até porque vocês sabem que depois que a gente pega a íris a primeira vez, a cirurgia vira um inferno, ela quer vir para a caneta toda vez. E se vocês repararem, eu uso o shopper também para impedir que isso aconteça. Então, quando eu estou pisando no ultrassom comendo o pedaço, o meu shopper fica lá, ó, segurando a íris também para impedir a íris de vir em direção à caneta. Então, ao mesmo tempo que eu vou usando o shopper para fazer a quebra dos pedaços, eu vou usando o shopper também para proteger as estruturas em volta. Todo mundo sabe, é clássico aquela coisa do shopper lá embaixo deitadinho para proteger a cápsula posterior, mas numa situação dessas de pupila pequena, o shopper funciona muito bem para proteger a íris também. E uma leve diferenciação de técnica é que eu costumo fazer um pouquinho mais alta essa faco do que se tivesse uma pupila bem dilatada em que a caneta estaria num plano um pouquinho mais baixo. Agora já foi todo o núcleo ali, a gente tem um pouquinho de epinúcleo, e aí nesse caso em que a visualização não é das melhores por conta de pupila pequena, eu dou preferência para tirar esse epinúcleo com a IA em vez de com a caneta de faco. Demora um pouco mais para tirar o epinúcleo com a IA, ainda mais com essa ponteira que ela é bem delicadinha, então demora um pouco para aspirar, mas eu prefiro demorar um pouquinho mais e ter mais tranquilidade, mais segurança nessa aspiração. Eu sempre começo a aspirar por baixo da incisão, então eu começo primeiro de tudo tirando o que tem de resto subincisional e depois eu vou aspirando o restante. Então, é o tipo de cirurgia que a gente não pode ter muita pressa.
Esse vídeo ao todo, o vídeo da cirurgia em si, tirando a parte que eu fiquei falando um montão no começo, o vídeo da cirurgia em si, ele tem 13 minutos, que é um tempo muito rápido pela complexidade dessa faco, mas que se fosse comparar com uma faco redondinha, é praticamente o dobro do meu tempo cirúrgico normal. Então é o tipo de cirurgia que não dá para ter pressa. Se o seu tempo cirúrgico normal já é um pouquinho mais demorado, já é uma cirurgia que você tem que se programar, que não é aquela que você vai marcar a agenda do consultório meia hora depois. Então, aí a lente intraocular com implante no saco. Para esse caso, eu usei uma lente asférica. Eu sou bem conservadora com indicação de lente para paciente com glaucoma e o máximo que eu colocaria num caso desses seria uma lente tórica. Vale lembrar que essa é uma paciente que já fez um glaucoma agudo e que tem um risco de glaucoma maligno, hemorragia expulsiva, um olho muito mais complexo do que um olho normal. Agora, eu vou voltar aqui um pedacinho, porque teve uma parte da cirurgia que eu queria mostrar para vocês e que passou rápido. Deixa eu voltar aqui o implante da lente. Essa lente é uma WF da Alcon. Eu gosto muito dessa lente, mas ela tem um problema. A alcinha cisma de grudar. E aí vocês viram que eu fui com um shopper e ela não soltou. E aí depois eu usei um macete que eu aprendi com Cataract Coach, que aliás quem não segue deve seguir, que é pegar a Altrata e beliscar a alça. E aí, beliscar por cima mesmo, não é para puxar nada, não, é só pressionar. E aí, conforme a gente dá esse beliscão, a alcinha desgruda com a maior facilidade. Então, quem não segue ele no YouTube, procura como o nome do canal é Cataract Coach. E os vídeos são excelentes. Vejam, aprendi esse macete com ele, usei aí, tenho usado várias vezes, funcionou super bem. Agora, uma aspiração cuidadosa desse viscoelástico, porque vale lembrar que a gente está fazendo uma faco isolada numa paciente que tem um glaucoma, então a gente precisa se preocupar de não deixar resto de viscoelástico nesse olho para não fazer pico hipertensivo, na verdade, para diminuir a chance do pico hipertensivo no pós-operatório dessa paciente. Nas cirurgias combinadas, não me preocupa tanto o resto de viscoelástico, porque se eu faço uma facotrec e sobra metilcelulose, ela vai sair pela trec, vai drenar, vai ser muito mais tranquilo, esse olho está protegido. No caso de uma faco isolada, esse olho não está protegido, então a gente precisa de uma aspiração mais cuidadosa do visco. No final, acabou sendo uma cirurgia até com pouca manipulação, então eu não tive preocupação também de suturar, a íris ficou quietinha lá o tempo todo, então eu só hidratei muito bem essas incisões e essa paciente ficou super bem, teve uma recuperação muito rápida, ficou com 20/20 de visão e agora a gente está na fase de poder avaliar um pouco melhor esse glaucoma, porque agora sem essa catarata eu vou poder ter um campo visual mais confiável para eu ver se eu tomei a decisão certa de fazer só a faco ou se na verdade ela vai precisar de uma cirurgia antiglaucomatosa também. Até agora ela está com mais ou menos 2 meses de pós-operatório, até agora pressões muito bem controladas, então eu só pensaria em mexer de novo nesse olho se eu me surpreender com o campo visual dela e vier um campo visual tubular, por exemplo, o que pelo aspecto do nervo eu não acredito que vai acontecer. Lembrem que o outro olho, eu falei lá no começo, que ele tem 20/20 de visão, com uma catarata nuclear, uma cruz, mas que o ângulo também é fechado. Então, para o outro olho, eu também indiquei a faco para essa paciente, para não ir pelo mesmo caminho que esse olho foi de ter tido um glaucoma agudo. Bom, pessoal, se esse vídeo ajudou vocês, se inscrevam aqui no Glaucoma Academy. Toda semana eu trago ou uma aula ou um vídeo de cirurgia para a gente discutir casos do dia a dia e aprimorar e atualizar os conhecimentos de vocês sobre o glaucoma. E se vocês acharem que está na hora de aprofundar ainda mais esses conhecimentos,
tem a opção de entrar para o meu curso online, que é o Glaucoma do Básico à Prática. Aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter o link para vocês se inscreverem. A gente se vê lá e até semana que vem.